Olá pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje terça-feira, e como toda terça-feira, a gente aqui colocando mais um vídeo para resgatar a memória do som automotivo do Brasil nas décadas principalmente de 60, 70, 80 e 90. O vídeo de hoje aqui, a estrela do vídeo de hoje vai ser mais uma vez o nosso Toca-Fitas TKR. Ele está aberto ali porque hoje eu vou mostrar para vocês como que eu consegui restaurar a saída, ou seja, troquei o circuito integrado de saída, que é o 7204, esse que você está vendo aí, e aí recuperando a saída que estava ruim, que estava com um som meio distorcido por conta de oxidação, por conta de ter pego umidade o aparelho lá no carro, e aí a gente está trocando e eu estou restaurando. Esse aparelho está zerado, íntegro, eu vou mostrar para vocês e ele vai ser vendido aqui no Museu do Toca-Fitas. Na verdade já está até encomendado, porque para Toca-Fitas TKR de qualidade a gente tem uma fila de pessoas aqui aguardando para ver se a gente consegue arrumar um, tá bom? Então eu vou tentar explicar um pouquinho o mecanismo desse processo todo de trocar, de restaurar a saída do TKR, tá bom? Vamos dar uma olhadinha ali que eu vou mostrar para vocês. Esse vai ser o integrado que nós vamos trocar, ó. Uma peça nova, 7204, Toshiba. Essa peça vai substituir essa daqui, que tá, como vocês percebem aqui embaixo, ó, oxidada. E aqui é que eu falo que é a ação da água, que pegou a umidade no aparelho. E muitas vezes você vai falar, poxa, mas o aparelho não tem marca de umidade, é um aparelho que está bem íntegro, por que é que você fala que ele pega essa umidade aqui no circuito integrado? Aliás, esse tema é bem interessante. Por que é que o circuito integrado fica assim, se o aparelho aparentemente esteve num carro que não está molhado, a carcaça dele está boa, não tem marcas de oxidação nem de água? O que acontece? O aparelho fica parado, o aparelho fica um tempo parado. Quando você deixa um aparelho funcionando e depois você deixa o aparelho guardado, porque você vai usar só depois de um tempo, e esses aparelhos retrôs, todos que a gente pega, obviamente estão parados há muito tempo, o que acontece? A temperatura dele parada estabiliza, né? Quando o aparelho funciona, ele atinge uma temperatura de funcionamento, ou seja, os componentes aquecem automaticamente, capacitores, integrados, transistores, existe uma reação assim, eletrônica dentro de um circuito em funcionamento que a gente chama, que é chamada de efeito Joule. Nós todos chamamos de efeito Joule, que é a temperatura, que é o aquecimento de cada componente e consequentemente de todo o circuito, de toda a placa envolvida. E aí quando ele aquece, por exemplo, capacitores eletrolíticos que tem líquido dentro, alguns componentes que foram soldados na placa, e a solda, quando ela esquenta, é estânio com fenolite, dá uma reação química. E quando você deixa o aparelho parado, esse pouquinho que vaza, essa reação química, cria um pouco de zinabre. Para você entender, como aqueles cabos de bateria dos carros, que quando você deixa ele muito tempo sem fazer uma manutenção, ele cria ali por cima, parece que está corroendo, é aquela zinabre, é aquela reação química normal que acontece aonde tem temperatura alta de funcionamento, como lá no caso do cabo da bateria do carro, acontece dentro desses aparelhos. E aí quando você deixa o aparelho parado, essa zinabre começa a corroer aquela placa onde está o integrado de saída, e aí quando você vai reaproveitar o aparelho, como foi o caso agora, que esse aparelho estava parado há bastante tempo, o integrado queima, ou ele fica com alguma avaria em alguma perna do circuito dele. E aí o que acontece? O som fica ruim e você precisa repor, precisa trocar essa peça. Esse integrado original da Toshiba, que é original do TKR, não é barato, a gente vai colocar original, manter a originalidade do rádio, e eu aproveito para deixar a dica que quem tem um aparelho parado, funciona o aparelho de vez em quando, compra uma fonte, liga lá na sua casa, faz um módulozinho, ou mesmo se estiver no carro, vez ou outra, dá uma ligada, deixa um pouquinho ligado, porque o aparelho precisa ser ligado, vez ou outra, para atingir a temperatura ideal de funcionamento, e depois, não ficando muito tempo parado, não acontece de oxidar, de criar essas zinabres, como eu falei, nas placas, nos componentes, e acabar acontecendo a corrosão do componente, tá bom? Para quem tiver guardado um aparelho antigo, retrô, for de São Paulo, ou mesmo que não for de São Paulo, se quiser enviar pelo correio, pode trazer pra gente que a gente liga, deixa o aparelho um tempo ligado, faz uns testes para mostrar qual é o estado real do seu aparelho, porque você olhando ou ligando ele rapidamente, sem atingir a temperatura ideal de funcionamento, você até pensa que o aparelho tá bom,
mas na hora de instalar e quando ele vai funcionar um tempo maior, ele vai dar o problema, vai dar o defeito. Então se você precisar, traz que a gente testa, deixa ele ligado vez ou outra aqui no museu, e aí você vai ter o seu aparelho conservado e podendo guardar aí por muitos e muitos anos, tá bom? Agora vamos fazer a troca, que agora é a parte braçal ruim, minuciosa, é até meio artesanal, de reposição do TA7204, que é o componente ali, a saída, uma das saídas do TKR, tá bom? Vamos dar uma olhada. Bem, aqui está, e eu, como disse a vocês, o aparelho já está aberto. É um TKR, a gente está restaurando todo esse aparelho, mas o que eu quero dar ênfase aqui é a parte interna do aparelho, que você vai reparar que realmente está muito íntegra. Dá uma olhada nesse mecanismo, as polias, né? A parte de destrava aqui, vou mostrar para você que fica mais fácil assim. Cabeçote, os alumínios de fixação, as presilhas do aparelho, as bobinas, né? Muito íntegro, como eu disse, o aparelho bem conservado, todas as peças originais, um aparelho de procedência japonesa, esse aparelho aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó, o motorzinho Matsushita original, que faz a rotação da fita. E aqui, como eu havia explicado, o aparelho já está aberto, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o integrado, que é o 7204. Você está vendo ele obviamente de ponta cabeça, porque essa seria a parte de cima. Eu já estou tirando esse integrado daqui, que é o 7204, e vou mostrar o processo trabalhoso que é sugar todas essas soldas no sugador de solda, tirando com o nosso revólver aqui, com a nossa pistola de solda. E aí vou mostrar para vocês aqui a troca desse 7204, tá bom? Pronto, aí está, saída trocada, aparelho funcionando, um canal, outro canal, os dois funcionando. Pessoal, é isso aí. Aí vocês acompanharam o trabalho, a troca do integrado. É um trabalho realmente árduo, minucioso. É um trabalho quase que artesanal. Você tem que tomar cuidado para que o ferro de solda não acabe danificando uma outra trilha, né? Tem todo um ritual, vocês viram lá a colocação da pasta térmica, tem toda uma sequência que a gente que está acostumado a consertar, a gente já sabe seguir para preservar as trilhas, preservar o aparelho. Uma coisa importante, a gente não dá o passo a passo aqui, porque seria arriscado. Uma pessoa que não tenha tanta habilidade pode até danificar ainda mais o aparelho, e ao invés de ajudar acaba prejudicando e de repente tirando de vez de circulação o aparelho, porque queimou alguma outra coisa que não vai encontrar, estragou uma placa, um fenolite, ou pode diminuir até a qualidade do aparelho. O que importa para nós aqui do Museu do Toca-Fitas é que mais um TKR, o famoso cara preta, o 150M, está pronto para voltar para o mercado, pronto para ser utilizado num carro antigo de época, numa bancada fixa no seu escritório, na sua casa, na sua churrasqueira lá no fundo do quintal, da varanda gourmet. Mas o importante é que o aparelho está zerado e a gente já tem muitas pessoas interessadas em TKR, e agora a gente vai anunciar na sequência das pessoas que pedem para nós, mais um TKR zerado, AM, FM, fita, mecanismo íntegro, pronto para voltar e para ser utilizado e fazer alegria, né? Da alegria retrô de pessoas que gostam de preservar aquilo que foi bom, que continua bom e que fez história, que é o mais importante. E é o objetivo principal aqui do Museu do Toca-Fitas, é restaurar um pouco da história
do som automotivo do Brasil nas décadas de 60, 70, 80 e, portanto, mais um TKR aqui que ganha vida. Agora eu vou mostrar aqui, fechar a limpeza básica, a higienização, mas que o aparelho já está pronto e funcionando, e esse foi mais um vídeo de terça que eu fico muito contente em fazer com um aparelho clássico desse aqui. Tá bom? Valeu, acompanhem as nossas mídias, facebook.com/Museu do Toca-Fitas, youtube.com/Museu do Toca-Fitas. Em breve o nosso site vai estar todo remodelado, assim como a reforma que a gente está fazendo na sede do museu, com os aparelhos em exposição, dias certos para visitação, e tudo em função de restaurar e recuperar esses aparelhos aqui para o mercado de som automotivo brasileiro e não perder a memória, mais uma vez eu falo, daquilo que foi muito bom. Um abraço para vocês.